Salve, salve galera, muito bom revê-los. E aqui na nossa aula de hoje a gente vai discorrer sobre a ética antropocêntrica. Nós já vimos a ética na Idade Antiga, a ética medieval, muito ligada ao cristianismo, a fundação ali da Igreja Católica, a ideia do clero sempre envolvendo, muito voltada para o teocentrismo, teo, igreja no centro, Deus no centro de todas as ações e pensamentos, e agora a ética no campo antropocêntrico, o humanismo, o homem tomando de conta da razão e dos segmentos sociais. Muito bem, jovens, aqui a gente coloca em pauta para discorrermos, para discutirmos sobre a questão da ética já no início da Idade Moderna. É bom lembrar que a Idade Medieval, o feudalismo, o centralismo da Igreja Católica, ele finda, iniciando assim um novo período, junto ali do Renascimento. E com esse movimento artístico, cultural, científico, que foi o Renascimento, nós temos em voga novamente a ideia onde os gregos e romanos voltam a ser lembrados pelo humanismo, pela valorização humana. E aqui nós temos o antropocentrismo como principal corrente. Antropo, humano, homem, centrismo, no centro dos interesses, no campo da reflexão da filosofia. E quando se fala em reflexão da filosofia, o humano fica em voga, o humano fica em ênfase, estudando todos os seus anseios, as suas vontades, o seu construto, a sua construção de vida, de regras, de moralidade. A Igreja Católica, ela perde um certo espaço, até porque é um período de reformas protestantes também lá na Europa, e nós temos o fundamento humano, a razão entrando em xeque, o pensamento novo da Idade Moderna conduz a sociedade para um novo regramento da moral, para um novo regramento da ética, onde todos vão colocar em prática pensamentos que relacionem a racionalidade, ou seja, a tua capacidade de raciocinar sem ser preso, sem ser apregoado por instituições coletivas como a igreja da época. E assim o ser humano, ele tem sua chamada autonomia. E o que seria o ser autônomo? Ele teria a própria capacidade, sem terceiros, sem ninguém ficar induzindo, onde ele poderia escolher o seu próprio caminho, para o bem ou para o mal. Então esse dilema ético da modernidade é muito voltado para o pensamento da razão humana, da forma do ser humano pensar. Diante da modernidade, nós temos um novo pensamento que vem agregar a essa ideia de autonomia, a essa ideia de interesse humano no campo dessa reflexão ética, e citamos o Immanuel Kant. O Immanuel Kant ele vai dizer que a partir do movimento renascentista e depois com o iluminismo, com a ilustração, que foi um movimento também filosófico, cultural, científico, artístico, onde a iluminação significa que o ser humano passa a ter ideias. Lembram de algum desenho animado? Como, por exemplo, aquele desenhozinho, ele tem ali uma ideia, surgiu a ideia e aparece prontamente aqui uma lâmpadazinha acendendo. Então isso é a ilustração do iluminismo. Surgiu a ideia, essa ideia ela passa a clarear, ela passa a mostrar uma luz para quem estava na obscuridão. Então existia um preconceito que dizia que a idade medieval era a idade das trevas, sem luz, sem conhecimento. E esse conhecimento ele passa a ser pregado cada vez mais com o iluminismo. E esse movimento iluminista nos traz também a grande centralização das ideias para o ser humano. E aqui o Immanuel Kant ele fala que todo ser humano, a partir do iluminismo, passa a alcançar a sua maioridade racional. Deixa de ser comandado pela igreja, que era a instituição que tinha preponderância, que mandava, e passa a pensar como ser humano autônomo. Então essa maioridade da autonomia,
dá interesse próprio para o ser humano conseguir construir as suas regras morais. No entanto, o Immanuel Kant também, ele lembra que o ser humano, apesar de ele seguir regramentos que para ser moral tem que ser universal, ou seja, que todos devem seguir para ser o correto, que toda a sociedade deve ali sim juntar as suas ideias de moralidades para que todo mundo possa segui-las, para que a sociedade não entre em discórdia, em conflitos, em guerras. É por isso que existe a regra. Ele fala que só seria bacana se fosse universal, se todos conhecessem aquele princípio. No entanto, sabemos muito bem que essa ética universal ela vai ser atrapalhada, sobretudo, por questões de inclinações pessoais, que são os desejos. Então aqui, mais uma vez, diante da modernidade, aparece o dilema entre o que é certo e o que é errado. O que é certo nem sempre é o desejo humano. E o humano tem a inclinação ao erro, que a religião chama de pecado e que a razão chama de inclinação. Ou seja, é o desejo. O ser humano é movido por desejos. E o Immanuel Kant fala que quando a moral é afetada, é porque o ser humano deixa de pensar na universalidade e passa a pensar apenas no seu interesse próprio, no seu interesse de desejo que é individual. Só para finalizar, o Immanuel Kant ele também fala sobre uma questão geral. Então ele pensa a moralidade, a ética de forma universal, geral, para todos, mas ele não observa o contexto individual. Então, é muito fácil falar que todo mundo deve respeitar e seguir uma regra que seja universal. Mas será que a condição individual, o contexto cultural, histórico, geográfico, ambiental daquela pessoa proporciona ambiente para que ela siga essa regra universal? Não tem como a gente querer que todo mundo siga uma mesma regra se a condição individual de cada pessoa muda, difere. Então, o Immanuel Kant ele fala sobre uma regra geral, mas ele não observa o contexto histórico individual de cada pessoa. E aqui a gente coloca essa reflexão e uma crítica ao pensamento da moral e da ética no campo do Immanuel Kant. O certo é que a modernidade nos ensina a pensar com os nossos neurônios, nos ensina a pensar individualmente, não apenas seguir regras e doutrinas de uma instituição, como acontecia com o clero católico na época. Então, jovens, aqui finalizamos esse nosso breve momento. Espero que tenham compreendido. Em qualquer momento de dúvida, podem entrar em contato. Fiquem com Deus e até uma próxima.